Sabe aquele mistério que todo mundo vive hoje em dia? A gente olha a conta e se pergunta: para onde é que está indo meu dinheiro? E a questão é que não se trata de um grande roubo. É mais como uma morte por 1000 cortes financeiros. Pequenos cortes, todo dia. Vamos entender isso melhor. Essa sensação é familiar? Chega o fim do mês, a gente olha o extrato e... cadê o dinheiro? A pergunta que fica martelando na cabeça é: mas como? Para onde foi tudo isso? Se essa situação soa familiar, essa nossa análise vai ajudar a botar uma luz nesse mistério. Pois é, e é exatamente aí que o problema mora. A gente fica esperando uma grande perda, um prejuízo enorme. Mas a verdade é que a dificuldade financeira moderna, ela não chega assim, de uma vez. Ela vem em parcelinha, sabe? Um gotejamento diário, quase invisível, que quando a gente vê, esvaziou a conta. Ok, então que tal a gente começar a dar nome aos bois? Vamos caçar esses culpados, que a gente pode chamar de vazamentos financeiros. São ao todo 7 hábitos que, olha, sem a gente nem notar, abrem um verdadeiro rombo no orçamento. Bora pro primeiro. Esse aqui é um clássico. E começa tão inocente, né? Aquele cafezinho para despertar, outro depois do almoço para dar um gás, parece nada, um valor tão pequeno, totalmente inofensivo. Só que aí vira um hábito. E o que era inofensivo vira uma despesa fixa, todo santo dia, pingando lá na fatura. E essa é a grande sacada. A gente precisa entender que não foi só um café. Foi o pagamento de uma conta invisível. Porque no fim do mês, quando se somam todos esses pequenos prazeres, a coisa vira uma despesa bem grande. Uma conta que ninguém nem se deu conta de que estava pagando. Agora, o segundo vazamento, que é, assim, um clássico da nossa era digital, as assinaturas. Pensa bem, aquele serviço de streaming que ninguém assiste mais, o aplicativo de produtividade que foi aberto uma vez, o curso online que ficou esquecido, sozinhos a R$ 20 aqui, 30 ali, nem dói. Mas quando junta tudo, nossa, sufoca. E tem uma frase que define isso perfeitamente. A pobreza ama cobranças automáticas. É forte, né? Mas é a pura verdade. Elas ficam ali, funcionando no piloto automático, sabe? Vão drenando dinheiro sem que a gente precise fazer absolutamente nada. É a tal da conveniência jogando contra o nosso próprio time. Chegamos no terceiro, e esse aqui pega muita gente. É o delivery movido pelo cansaço. A cena é bem conhecida. Fim de um dia exaustivo, a última coisa que passa pela cabeça é cozinhar. A solução mais fácil? Um clique no aplicativo. Só que a questão é, não se está comprando só comida, está se comprando conveniência. E olha, essa conveniência custa caro, viu? É para se pensar, né? Quando o cansaço toma as decisões, o dinheiro simplesmente obedece. A lógica financeira, o planejamento, tudo isso fica em segundo plano. O dinheiro só segue o comando da exaustão e, puf, desaparece. O quarto vazamento é tipo um primo do terceiro, mas com outros gatilhos emocionais. Sabe aquela promoção imperdível? Ou a compra por impulso para lidar com um dia ruim, ou até mesmo para não ficar para trás, para ter o que os outros têm. A verdade é que não existiu uma necessidade real. Foi a emoção do momento que tomou a decisão. E isso leva a uma regra que raramente falha. Emoção no comando quase sempre termina em arrependimento financeiro. O resultado é aquele de sempre, um objeto a mais em casa que não era tão necessário assim e aquele gosto amargo quando a fatura do cartão chega. Agora, o quinto vazamento. Esse é o mais traiçoeiro de todos. É o vazamento formiguinha. São aquelas taxas minúsculas que a gente mal percebe. A anuidade do cartão, os juros de um parcelamento que parecia sem dor, aquela taxinha de serviço que surge do nada. O problema aqui não é o valor em si, é a frequência, é o pinga-pinga constante. E aqui está o pulo do gato. O sistema financeiro, muitas vezes, enriquece justamente com essa distração. O modelo de negócio de muita empresa grande depende da nossa falta de atenção a esses detalhezinhos. Eles contam com isso para lucrar. Vamos ao sexto. Esse é sobre parecer. É o famoso gastar para manter as aparências. A roupa de marca que compromete o orçamento, o jantar naquele lugar da moda só para postar foto. É toda uma engenharia para projetar uma imagem de sucesso que a conta bancária simplesmente não aguenta. Por fora, parece riqueza. Por dentro, é viver no fio da navalha. A pobreza moderna adora aplausos. E é isso, essa busca por validação, por um like, por um aplauso, é um combustível poderoso para gastos que não fazem o menor sentido. É uma armadilha, né? Viver para a aprovação dos outros custa caro, custa a própria segurança financeira.
E, finalmente, o sétimo vazamento, talvez o mais perigoso de todos. E o mais irônico é que ele não é um gasto, é justamente o contrário. É a falta de uma ação. É o custo de não poupar, não planejar, não investir, de não colocar o dinheiro para trabalhar. É a despesa mais invisível que existe, porque é o dinheiro que se deixou de ganhar. A metáfora aqui é perfeita. Quem não plantar, vive de colher escassez. Simples assim. Se não há uma semente sendo plantada hoje, não dá para esperar uma colheita farta amanhã. A inércia de hoje é a garantia da dificuldade lá na frente. Beleza, então a gente viu aí os 7 grandes vazamentos. Mas e se eu te disser que eles são só os sintomas? Qual é a causa real por trás de tudo isso? É agora que a gente vai virar a chave e mudar a perspectiva. Aí vem aquela pergunta clássica que muita gente se faz. Ah, o problema é ganhar pouco, né? Se eu ganhasse mais, meus problemas acabariam. Mas será que é isso mesmo? Será que o X da questão é o quanto de dinheiro entra? A resposta é um sonoro não. O problema, na maioria das vezes, não é a quantidade de dinheiro que entra. O problema é para onde esse dinheiro está indo. Ele está sendo direcionado para lugares que não levam a lugar algum. Verdadeiros buracos negros financeiros, em vez de ir para a construção de algo sólido. E isso tudo muda completamente a nossa definição de riqueza. Sabe, riqueza não é ter uma montanha de dinheiro no banco. A riqueza de verdade começa no momento em que a gente começa a prestar atenção. É um estado de consciência. Começa no exato instante em que se decide saber para onde cada centavo está indo. Bom, depois de olhar tudo isso, a gente chega numa encruzilhada, né? É um ponto de decisão. Uma escolha que não define só o hoje, mas principalmente o futuro que se está construindo. E a escolha final é bem clara. Ou se corta os pequenos gastos hoje, ou se continua pagando muito caro amanhã. É a dor da disciplina agora ou a dor do arrependimento depois. No fim do dia, a decisão está nas mãos de cada um. E o primeiro passo, o mais importante de todos, é simplesmente prestar atenção. Obrigada por acompanhar.